Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Vamos ler até o versículo 16. Diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei? Então disse Daniel ao cozinheiro, chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Amém. Senhor Deus, essa é a tua palavra. Obrigado, meu Pai, pela porção que o Senhor nos concede hoje. Te pedimos, ó Deus, fala ao nosso coração, porque nós precisamos da tua instrução para viver nos dias atuais. Pedimos ao Espírito Santo que ele tenha total liberdade, falando ao nosso coração, nos instruindo, nos aconselhando, nos convencendo dessa verdade, e coloco minha vida em tuas mãos, que eu seja um instrumento teu, meu Deus, para que a tua palavra possa ser pregada. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Você leu comigo um pedaço do livro de Daniel, bastante extenso, lemos 16 versículos, para relatar o que aconteceu ao povo de Israel, um evento bastante triste, que foi o cativeiro babilônico, um evento que já havia sido profetizado por Jeremias há bastante tempo atrás, 26 anos, 25 anos, Jeremias já vinha falando a respeito disso, lá no capítulo 25, inclusive, e por volta do ano 605 a.C., Nabucodonosor, então, toma Jerusalém, deixa os seus muros derribados, somente seria reerguida com Neemias, e leva muitos consigo. Você viu aqui, dentre eles, esses jovens, e esse cativeiro babilônico foi consequência, mais uma vez, da desobediência do povo de Deus, que assim, profetizado, seriam entregues nas mãos dos caldeus. Vamos ver, segundo o livro das Crônicas, capítulo 36, do versículo 17 ao 21.
Segundo livro das Crônicas, capítulo 36, do versículo 17 ao 21. Diz assim: Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos, todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e seus filhos, até ao tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Então, no segundo livro das Crônicas é relatado o que acontece com o povo que é levado ao cativeiro, e você leu aqui comigo no versículo 21, que um dos motivos era a desobediência do povo em observar o 7º ano da terra que deveria descansar. Deus assim disse que o povo iria cultivar durante 6 anos, e no 7º ano, que é chamado do ano sabático, a terra não poderia ser cultivada. E desde que Israel se estabeleceu como nação, 490 anos se passaram, até que então, no ano 605, o povo foi dominado. Então, 70 anos da determinação de Deus, do ano sabático, 70 anos sabáticos, deveria o povo passar igualmente em cativeiro. Então, uma clara desobediência do povo de Deus, que foi então levado para o cativeiro babilônico, um evento muito triste da história de Israel. E, como nós imaginamos e vemos, conhecemos a história, um cativeiro, as intenções do cativeiro não são boas, irmãos. Ninguém vai a um cativeiro para fazer turismo. Os jovens não foram levados para conhecer Babilônia e toda a sua grandiosidade. Babilônia era, para a época, uma cidade muito bem planejada, edificada, com palácios, com zigurate, torres enormes, suas portas, palacetes, os jardins suspensos da Babilônia, que talvez você já tenha ouvido falar, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, uma cidade que historiadores acham que tivesse aí por volta de 90 quilômetros quadrados, seria um quadrado de 90 quilômetros, né? Então, enorme, uma grandiosidade, que os jovens foram levados para lá, não foi para conhecer, não foi para fazer turismo. Você viu aqui comigo que eles foram levados pelo rei com outras intenções que não eram boas, as intenções eram más. A primeira que nós vimos, voltando lá ao livro de Daniel, no versículo 5, Daniel capítulo 1, versículo 5, diz: Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então não foram levados para fazer turismo, foram levados como servos, foram levados para serem subjugados, o povo foi tomado, levado como despojo, não é? E assim o povo lá passou muito tempo. O próprio Daniel, mesmo depois do retorno por conta do rei da Pérsia, do Império Persa, Daniel ficou lá, bastante idoso. Muitos ficaram e não retornaram para Jerusalém. Então, uma história marcante no povo de Deus, um tempo de cativeiro, um tempo em que as intenções eram tomar o povo como servos, e a finalidade era de tornar esses jovens oficiais do rei, eunucos. Lá em Isaías, capítulo 39, um pouquinho antes aí, Isaías, capítulo 39, do versículo 5 ao 7,
Veja o que diz. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Então, Isaías diz que os seus filhos que seriam gerados, seriam levados para servirem como eunucos no palácio da Babilônia. Veja, irmãos, como nós, olhando essa palavra para nós hoje em dia, é de extrema importância, tanto para você que é pai, nós somos pais, para você que é jovem, ou para você que é um cristão. Essa palavra fala muito ao nosso coração, porque Babilônia representava e representa nos dias de hoje o lugar do cativeiro, o lugar onde as pessoas são mantidas, aprisionadas, tendo que servir debaixo daqueles padrões impostos, como os jovens foram. E, para nós, hoje, traçamos um paralelo claro entre aquele tempo e o atual, porque nós vivemos num tempo em que também o homem, semelhantemente ao povo que foi entregue, o homem vive uma disposição mental reprovável, como diz o apóstolo Paulo lá na carta aos Romanos, em que o homem desprezou o conhecimento de Deus, tornando-se, se achando por sábio, se tornou um estúpido, um louco, e ao invés de adorar o Criador, adorou a criatura, e por isso mesmo ele foi deixado praticando as suas próprias paixões infames, homens que seriam de inimizade, homens que seriam amantes dos prazeres, maldizentes. Um retrato que você vê na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, exatamente o que vivemos hoje, o que o povo passava naquela época e que era e agia hoje também, o povo também pratica. Então nós vivemos num cativeiro em que as pessoas ainda estão sendo mantidas cativas. E por que isso falou muito ao meu coração? Porque como nós lemos em Jeremias, a ameaça era para que os nossos filhos fossem levados para se tornarem oficiais, eunucos do rei, servindo então ao rei da Babilônia. E nós precisamos então aprender nessa passagem de Daniel, capítulo 1, o que acontece e o que pode acontecer com nossos filhos, com os jovens de hoje, e até mesmo com os cristãos, porque nós estamos vivendo nessa Babilônia, nesse cativeiro, hoje sob domínio do príncipe do mundo. Satanás, então, tem mantido cativos as pessoas nos dias de hoje. Veja comigo no versículo 3 e 4, lá do 1º capítulo de Daniel. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Esse versículo 3 e 4, para mim, é o retrato do cristão. Quando você lê que o desejo do rei é jovens sem nenhum defeito, da linhagem real, instruídos em toda a sabedoria, versados em conhecimento, competentes, isso para mim deveria ser a imagem do cristão, que infelizmente hoje está deturpada por causa dos maus testemunhos. Mas nós somos de linhagem real, não? Pedro diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, nós somos de linhagem real, deveríamos ser sem nenhum defeito, porque Deus perdoou os seus pecados e te fez nova criatura. Você é regenerado, você não é mais escravo do pecado, então você
é uma criatura sem defeito, regenerada por Cristo. Você deveria ser instruído em toda a sabedoria, sabedoria de Deus. Você deveria ser versado no conhecimento, ser competente, ou seja, fazer a sua parte, servir aos homens, servir bem, dar bom testemunho, ou seja, você é o alvo, o principal alvo do rei deste mundo, do príncipe deste mundo. Você é o principal alvo para assistir no palácio deste mundo, em lugar de servir à igreja e a Deus. Você é alvo do príncipe deste mundo para assistir a ele, ao príncipe deste mundo. Você que é esse que foi retratado nesses 2 versículos. Ele é o alvo principal. Ele não diz, olha, traga qualquer um dos filhos de Israel. Não, escolha, selecione, traga os melhores, traga os mais sábios, os mais competentes, os mais instruídos, os de linhagem real. Ou seja, os nossos filhos, eles são o alvo do príncipe desse mundo, para serem tirados de assistirem, não no palácio dele, mas assistirem aqui, na igreja, servirem a Deus. Eles são o alvo para que eles sejam levados e assistam no palácio do príncipe desse mundo. Então, nossos filhos são o alvo para que eles aprendam a cultura e a língua dos caldeus. Veja como quando eles eram levados para lá, não era mais permitido que mantivessem a sua cultura e a sua língua, não. Vocês agora têm que ser instruídos na nossa cultura e na nossa língua. Quando você faz um intercâmbio, irmão, é uma maravilha, né? Muitos jovens aí querem fazer intercâmbio, conhecer novas culturas, aprender outras línguas. Mas cativeiro, irmão, não é intercâmbio. Cativeiro, você é obrigado a cumprir e a praticar a cultura deles, agir como eles, falar como eles. E os nossos filhos, os nossos jovens, e até alguns cristãos, até alguns membros da igreja, estão entrando por esse caminho. Estão sendo ensinados, doutrinados a aprenderem a cultura do príncipe desse mundo, a cultura da Babilônia e não a cultura da igreja, a cultura de Deus. Estão falando a língua da Babilônia e não falando a língua de Deus. Então, esse texto é como se fosse um alerta para nós, para os dias de hoje, que nós deveríamos cuidar dos nossos filhos como a palavra recomenda. Nós não deveríamos permitir que eles praticassem e fossem esses escolhidos e fossem esses moldados para os padrões babilônicos. Nós deveríamos cuidar dos nossos filhos, como está em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 6 ao 8. Abra lá em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 6 ao 8. Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Deuteronômio diz que nós deveríamos falar aos nossos filhos da palavra de Deus, colocar na cabeça deles a palavra de Deus, ensinar a eles, assentados na nossa casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, até atando como um sinal na mão. Você às vezes ata na sua mão, no seu dedo, para não esquecer de alguma coisa, né? Você amarra uma fitinha, antigamente faziam assim, hoje você tem outras formas de te lembrar, mas você procurava alguma coisa, escrevia um bilhete para que você se lembrasse daquilo. Então, aqui em Deuteronômio diz que as atarás como sinal, te serão por frontal entre os olhos. Então, eles interpretaram literalmente e amarravam uma caixinha, o filactério aqui no meio da testa, com essas palavras desses versículos e andavam com elas aqui. Mas não é isso, irmão, que é necessário. Ninguém aprende a palavra de Deus por osmose.
Nenhum de nós vai amarrar uma Bíblia na cabeça do nosso filho, esperando que ele aprenda a palavra de Deus. Mas você deve entender que para inculcar na cabeça dele, você deve falar sentado em sua casa. Ou seja, você deve ser cristão dentro de casa também. Não adianta querer delegar isso para a geração vida. Não, deixa que eles ensinam. Não, é função sua, obrigação sua. Porque senão o seu filho vai ser servo, vai ser um eunuco do príncipe da Babilônia. Se você não tiver isso na sua cabeça e não agir dessa forma, você vai perdê-lo para o cativeiro. Então nós, olhando para esses versículos de Daniel, vemos como hoje nós ainda passamos por esse problema. Voltando lá ao texto, agora no versículo 5, Daniel, no capítulo 1, versículo 5, que nós lemos, determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Ou seja, nossos filhos e nossos jovens, se não forem alimentados por nós, dando a eles o verdadeiro alimento, eles serão alimentados das finas iguarias da Babilônia. E a Babilônia, a cultura, era rica em trigo, gergelim, vinho, vinagre, mel, tâmaras, açúcar. Era, de fato, deveria ser uma mesa tentadora, né? Agora, no final do ano, você lembrando, na noite do dia 24, você imagina uma mesa babilônica com tudo isso daqui. É para se lançar, né? E com tudo, como muitos vão no dia 24, né? O pastor falou, no dia 24 você fica até tarde comendo. Segunda-feira conversávamos que quando você come demais, você até fica como que embriagado, né? Você fica como que mole, porque, claro, o teu organismo vai ter que tirar a sua energia para digerir tudo aquilo, aquele caminhão de comida que você come. Então, você fica meio que embriagado, né? Observa na porta de um rodízio de pizza, vê como as pessoas saem, né? O cara sai assim, irmão, é igual a um bêbado. Então, a comida que era oferecida na Babilônia era de se embriagar. Além disso, carnes oferecidas a ídolos, carnes com sangue, carnes de porco, inclusive, que não eram permitidas aos judeus comer, mas havia fartura. Tudo isso, uma porção diária. Determinou-lhes o rei a ração diária, frequente, sistematicamente oferecida. Isso é o retrato da Babilônia para os nossos filhos. Se eles não se alimentarem do que nós damos, eles vão buscar alimento na mesa da Babilônia. E aí, sistematicamente, comendo disso, ficam embriagados, começam a sair de si. A pessoa, quando fica embriagada, não sabe mais o que faz, perde a noção, a razão. Então, o cativeiro babilônico, ele é assim. E ao fim de um tempo, como se fosse uma gestação, nasce o servo babilônico. Ao cabo de 3 anos, como diz o versículo 5, eles estavam prontos para assistir diante do rei. Então, se você não prestar atenção no que o seu filho tem comido, se você não der a ele essa ração, se você não prestar atenção de quem ele tem recebido essa instrução, essa cultura, o seu filho depois, talvez de menos do que 3 anos, seja um servo do rei babilônico, prontinho para servi-lo. E aí, não tem mais jeito. Ele já está no cativeiro e já está servindo, perfeitamente adaptado, né? Transformado, prontinho para servir diante do rei. Nossos filhos, eles são herança do Senhor para servirem a Ele, não para servirem a Babilônia. Veja o que diz o Salmo 128, versículo 1 ao 4. Salmo 128, do versículo 1 ao 4. Veja o que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem.
Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então é obrigação sua, homem que teme ao Senhor, dar de comer aos seus filhos, prestar atenção de quem eles têm recebido. Você, jovem, preste atenção de quem tem te oferecido as finas iguarias, porque você pode até não estar percebendo, pode até estar iludido com a mesa tão farta, e você então não será mais esse que Deus retrata aqui. Os nossos filhos não serão mais como rebentos da oliveira à roda da mesa, mas a roda da mesa da Babilônia. Então nós devemos olhar para o que nossos filhos têm comido. Voltando lá ao texto em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, agora os versículos 6 e 7. Veja o que diz. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. O que mais o príncipe da Babilônia faz? Ele até muda o seu nome. O nome sempre foi muito significativo para o povo de Deus. Sempre representava aquilo que o pai e a mãe desejavam que ele se tornasse, ou que acontecia naquele momento. Às vezes, o nome era mudado, como Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Jesus diz a Pedro, tu és Cefas, né? Simão Barjonas, tu te chamarás Cefas, Pedro. Então, era mudado o nome de acordo com aquilo que se esperava da pessoa. E o que faz o rei da Babilônia? De Daniel, que significa Deus é meu juiz, passa a se chamar Beltesazar, príncipe de Baal. Muda uma pessoa que é Deus é meu juiz, para um príncipe de Baal. De Misael, que significa quem é como Deus, passa a se chamar Mesaque. Quem é como Acu, Deus da lua? Uma pessoa que significava, tinha um nome que dizia quem é como Deus, passa a se chamar quem é como um Deus da lua. Ananias, que significa Jeová é misericordioso, passa a se chamar Sadraque, o amigo do rei. Uma pessoa que representava que Deus é misericordioso, passa a se chamar o amigo do rei. Assim são os nossos filhos, aqueles que deveriam ter um nome que exaltasse a Deus, passam a ser amigos do rei da Babilônia. Azarias, que significa Jeová é meu socorro, passa a se chamar Abed-nego, servo de Nego, ídolo que representa Mercúrio, um outro deus da Babilônia. Então veja como eles fazem, eles até mudam o nome da pessoa, mudam personalidade. O fato de você saber o nome da pessoa exercia influência sobre ela. E quando você mudava o nome dela, se representava maior influência sobre essa pessoa. Então eles têm os seus nomes mudados, não é à toa. Não, vocês não vão mais se chamar Deus é meu juiz, quem é como Deus, Jeová é misericordioso, Jeová é meu socorro. Não, agora, príncipe de Acu, amigo do rei, os nossos filhos, nossos jovens são transformados até nos seus nomes. Tornam-se irreconhecíveis, caráter e personalidade irreconhecível. Nossos filhos deveriam receber um novo nome, não um nome diferente. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Apocalipse 2, 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido,
Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Enquanto Jesus quer te dar um nome novo, você no mundo leva um nome diferente, leva uma alcunha, você começa a ser chamado de nomes horrorosos, você começa a ganhar apelidos que não representam nada a Deus, como os nomes desses 4 jovens representavam. Passa a ser motivo de vergonha e de escárnio. Então, nós deveríamos ensinar nossos filhos para que eles recebam essa pedrinha branca, um nome novo dado por Cristo, não um nome diferente. Cabe a nós, irmãos, voltando lá ao livro de Daniel, no versículo 8, Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Nós deveríamos criar filhos profetas, como foi Daniel. Um profeta que ele, quando no cativeiro, disse: eu decido firmemente não me contaminar com essas finas iguarias. Eu, então, tomo a decisão. Eu não quero o vinho do rei, eu não quero as suas finas iguarias. Eu peço que não me contamine. Então, seria muito bom que nós criássemos nossos filhos que pudessem chegar na sociedade e, quando lhes fosse oferecido algo da Babilônia, dissessem: me permita que eu não me contamine com isso. Isso não é para mim, isso não me pertence, eu não participo disso, eu não sento na roda dos escarnecedores, eu não quero me contaminar com isso. Sem vergonha de dizer, como Daniel não teve, chega para o principal e diz: olha, me permita que eu não me contamine com essas coisas. Então, só com essa firme posição é que se encontra graça diante dos homens. Porque veja o que diz o versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Ao tomar essa firme posição, você então alcança graça diante dos homens, misericórdia, compreensão, e você então começa a não se contaminar. Aquilo não entra na sua vida, porque não há como fugir daqui. Não tem como a gente agora querer fundar uma comunidade em que não há nenhuma contaminação do mundo, nós cercarmos o bairro de São Cristóvão e dizer: não, aqui não entra mais ninguém do mundo. Como é que eu faço? Eu trabalho na Candelária. Eu tenho que sair daqui e ir para lá. Não tem outro lugar. Nós estamos no meio da Babilônia, em que muitos são cativos, mas nós podemos, nossos filhos podem, nossos jovens podem dizer: me permita não me contaminar. Embora eu esteja aqui, eu não quero me contaminar com isso. Eu tomo essa firme decisão. Veja o que diz o versículo 12 e 13. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Tomando essa firme decisão, você se coloca à prova, e a verdade aparecerá. Quem tem a melhor aparência? Quem é o escolhido? Porque se você não tivesse boa aparência com o que você come hoje, você não seria o preferido do rei. Traga-os da linhagem real, traga aqueles de boa aparência, traga aqueles de conhecimento, traga aqueles competentes, traga esses. Não, se você não tomasse essa firme decisão, o príncipe, o rei da Babilônia, não te escolheria. Só comendo o alimento verdadeiro se encontrarão fortes. Veja o que diz o versículo 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam
das finas iguarias do rei. Então, só com nossos filhos comendo a verdadeira comida, que é a palavra de Deus, só eles, ao cabo de algum tempo, é que se mostrarão mais fortes, mais robustos. E isso é notório. Basta você ver um que está no cativeiro, comendo das finas iguarias da Babilônia, e veja um cristão verdadeiro. A aparência dele é diferente, ele reluz, ele irradia alegria, confiança, unção. É a prova. Prova-te, peço, no fim dos 10 dias, sua aparência era melhor. Mas, se escolher comer das finas iguarias, a aparência muda. Essa semana algum tempo atrás eu vi a diferença de um homem que largou a bebida, parou de beber, e algum tempo depois, um ano depois, a foto dele, sabe aquelas fotos que eles botam antes e o depois? Uma diferença tremenda, só pelo fato dele ter parado de beber álcool. Uma pessoa antes da droga e depois da droga, acabada, destruída. Veja Adão depois do pecado e veja Cristo glorificado. A diferença do homem caído, o retrato do povo naquela época, o retrato de Romanos, do homem dessa época e do povo de Deus, restaurado. Veja você mesmo, antes da conversão, como era a sua aparência e como é agora. Você diferente, regenerado. Aí sim será possível passar os tempos de hoje sem contaminação. Versículo 16 e 17. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Somente tomando a firme decisão, somente comendo do alimento verdadeiro, não se contaminando, somente assim você será exaltado. Somente assim eles puderam passar por todas as provas que passaram, os 3 na fornalha, Daniel na cova dos leões. Somente assim eles tiveram força suficiente, a proteção necessária de Deus para passar por esses desafios. Conclusão. A palavra de Deus nos mostra que, através de Daniel, é possível fazer uma escolha. É possível estar num lugar em que muitas iguarias são servidas, a Babilônia. É possível estar na Babilônia e ter uma escolha, decidir não se contaminar. A escolha cabe a você. A escolha cabe a você que é pai. O que fazer com o ensino do seu filho? A você jovem, se você se decide por contaminar-se ou não. Cabe a você cristão, se você se contamina ou se você se mantém puro. Cabe a nós a escolha. Então, a escolha é sua. Amém?